Profetas capítulo 51, a restauração e salvação de Israel. Esse capítulo aqui, na verdade, é um grande chamado à esperança, que mostra que desde Abraão, desde lá do início, Deus sempre guardou e libertou. E não será diferente nessa época. Ele vai apresentar uma promessa de libertação, vai fazer muitas comparações e no final com aquela grande promessa de punição para os inimigos do povo de Deus, apresentando um lado totalmente voltado para uma restauração e punição para os adversários. Verso 1 diz: ouve-me vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Veja que cortado e cavado está querendo dizer o seguinte: olha de onde vocês vieram. Vocês vieram da rocha, que é o Todo-Poderoso, e do poço, que é na versão do poço de Jacó, né? A questão daquele poço de água, da aliança que vem de Deus para com Israel. 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e Sara, que vos deu a luz, quer dizer, o patriarca e a matriarca que deu origem ao povo. Porque sendo ele só, eu o chamei, eu o abençoei, e o multipliquei, porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia, quer dizer, de música, de alegria. Veja bem, aqui ele está dizendo que vai consolar Sião, tu já entendeu o assunto. Ele está dizendo de um período de restauração, que ele vai fazer o lugar assolado virar um grande jardim. Tanto é que ele compara como o Éden, veja bem, hein? Éden, aí fala como o jardim do Senhor. Você sabe que existe uma diferença entre o jardim do Adão e o jardim do Senhor. Então essa expressão, jardim do Senhor, é como aquela que tem lá em Gênesis 13:10. E na verdade, jardim do Senhor, muitos aplicam para a questão do jardim do Adão. Mas eu prefiro o outro jardim, porque fala como o jardim e a sua solidão, tipo, a sua forma principal, como o jardim do Senhor, ou seja, aquele jardim primeiro do Senhor, não o jardim do Adão, porque o jardim do Adão, ele pecou e sabe que não deu coisa boa, né? Então ele está falando de uma restauração final, e se você prestar bem atenção, essa restauração final é uma restauração mundial. E como nós entendemos que a terra é o jardim do Senhor original, né? Tem que lembrar daquelas aulas primeiras, nós vamos entender que ele está falando de uma promessa que será em Sião, mas que vai restaurar todo o sistema. Porque dentro do próprio jardim existia um local do trono, lembra? Um trono dentro do jardim, que foi onde Satanás quis subir, ser semelhante a Deus, aquela questão toda que nós sabemos. Então essa questão é que Israel é essa centralização. Israel, Jerusalém, o Monte Sião é essa centralização. E justamente ali haverá uma grande restauração que acontecerá a partir da volta de Jesus. 4. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Por que dos povos? Porque o trono se fixará onde? No Éden, no jardim de Deus, no grande e principal ponto central do planeta Terra. E ali ele diz que claramente as nações se inclinarão ali. Por que as nações e os povos? Porque será um reino mundial. Não é somente o reino territorial, é um reino mundial. Então é como se você tivesse um plano inicial, uma semente, essa semente foi espalhada, e através dos cativeiros, na verdade, era essa semente sendo espalhada, que na volta de Cristo ele recolhe e faz um grande e tremendo plano universal, mundial, digamos assim. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão, porque o governo de Cristo na terra será mundial. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Esse versículo 6 aqui, ele é bem, digamos assim, farto,
Porque se você for em Mateus 24:35, Jesus também fala disso. Na verdade, esses eventos estão ligados à grande tribulação. Porque na grande tribulação nós teremos grandes catástrofes mundiais, inclusive nas questões dos astros e as mudanças que afetarão diretamente a Terra no período que antecederá a volta de Cristo, que é chamada parousia. Então, na verdade, tudo isso vai acontecer como uma forma de purificação, de transformação da própria Terra. Veja no 7: ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós povos em cujo coração está a minha lei. Veja, os que guardam a lei de Deus. Não temais o opróbrio dos homens. Quer dizer, nós não devemos temer o sofrimento que parte do homem, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Quer dizer, os inimigos, os opressores são e sempre serão aniquilados pelo Senhor. Claro que nós, como povo de Deus, e no caso Israel e até hoje sempre, nós temos parcelas de sofrimento, porque o pecado está justamente dentro do nosso desenvolvimento. Mas Deus, ele pune, disciplina, mas a questão do lado negativo, ele aniquila, ele rebate, ó. Ele fala, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isso vai além da morte física, vai além da morte física. Tem que ter uma visão muito profunda para entender isso aqui, porque você pode ter sofrimentos físicos e mortes físicas, mas que não vão alterar esse estado perfeito do Senhor, ó. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Tipo assim, acorda, mão de Deus, faz alguma coisa, ó. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas, quer dizer, dos grandes livramentos do passado, na época de Gideão, de Moisés, de Sansão, de Josué. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Vejamos aqui, Raabe e dragão são símbolos dos inimigos do povo de Deus. São monstros lendários e mitológicos. O dragão aqui, na verdade, é aquela mesma passagem que você tem em Salmo 74:13. No sentido dos inimigos. E Raabe aqui não é Raabe a meretriz, não é nome próprio. Raabe era uma forma de você se referir aos inimigos de Deus. Também está lá no Salmo 78, 43 a 53. Então o que ele está falando aqui é que os inimigos cairão diante da atuação e do poder do Senhor. 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Quer dizer, não foi o Senhor que fez tudo isso? Será que ele não vai livrar? Será que ele não vai tirar o povo dele? Sim. Aí ele fala assim, assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Quer dizer, ó, período de tristeza sai e a alegria chega. Olha no 12, que texto maravilhoso, ó. Eu sou aquele que vos consola. Que maravilha. Deus está dizendo, eu que consolo vocês. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? Aqui é uma disputa, né? Ele está falando por que é que o povo teme ao homem. Deus, ele fez o homem que é mortal. E na verdade, nada nem ninguém pode ultrapassar esse grande domínio do Todo-Poderoso. Então não se deve temer ao homem, porque Deus é que consola. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes todo dia o furor do angustiador? Quem é o angustiador? É o opressor? Não. Está dizendo assim, não se pode temer o angustiador ou o opressor. Quem fez os céus e a terra, quem operou todas as coisas, não foi o Senhor? Tem que se confiar nele. Quando se prepara para destruir, ou seja, vai temer o angustiador? Você tem vários livramentos na Bíblia que mostraram o poder de Deus em favor do seu povo. O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Ele está dizendo que não vai haver algo fora do limite. Deus, ele vai tirar o cativo, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. É uma promessa para que eles voltassem à esperança, para que eles tivessem uma alegria, um bom desenvolvimento. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Proteção total. Para plantar os céus e para fundar a terra. E para dizer a Sião,
tu és meu povo. Isso aqui é tremendo e é milenial, não tem como fugir. É um período de grande restauração. Cristo estará na terra. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. Está dizendo o seguinte: Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Todo-Poderoso. Mas na verdade existe um final bom para você. Existe uma restauração. Então está falando o seguinte: levanta, desperta, tipo assim, você estava embriagada com esse cálice das fezes da tua vacilação. Mas agora o Senhor, Ele estará restaurando o povo dele. Aí ele fala assim, 18, ó, de todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente. E de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Tipo assim, não há ninguém que levante Jerusalém pela mão. De todos os filhos que passaram por ela. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Olha só, a assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei, tipo, de tantas tristezas e sofrimentos, Jerusalém, que simboliza o povo de Deus? Quem vai te ajudar? Só um ajuda, que é o Senhor. Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como um antílope na rede. O antílope é o animal quando cai numa armadilha. Cheios estão do furor do Senhor e de repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa. Quem é a opressa? É feminina. É a cidade de Jerusalém. E embriagada, mas não de vinho, porque não foi embriagada do vinho, foi embriagada da punição da ira de Deus sobre eles. Assim diz o Senhor, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Eu acho que todo mundo está entendendo isso aqui, pelo menos quem acompanha até hoje o estudo sistemático sabe. Ele está falando o seguinte: olha, eu dei um cálice na mão do meu povo, cálice esse de sofrimento, de dor, mas agora eu tomo esse cálice, acabou, nunca mais tu beberá desse cálice. Aí ele fala o seguinte, ele toma esse cálice e aí dá para os inimigos, olha no 23, mas poloei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem a tua alma, quer dizer, aqueles que abusavam de poder e autoridade sobre o povo de Deus. Abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como caminho aos vinhandantes. Ele está dizendo o seguinte, olha, a situação vai mudar. O cálice da vacilação vai sair da tua mão. E agora, eles que humilharam vocês, eles que prevaleceram, que através dos séculos fizeram isso e aquilo, eles vão virar tapete. Eles passaram por cima de vocês. Agora, vocês é que prevalecerão sobre esses inimigos. A promessa de total restauração vinda do Senhor nesse quadro, nesse momento, nesse processo. Mas você percebeu? Ele promete a esperança, mas não isenta de falar o motivo do sofrimento do povo de Israel. Mas o capítulo terminamos. Este foi Profeta Isaías, capítulo 51.